Fala, nação, bom dia. Em relação a contratações na janela do meio do ano, o BAP disse isso no final do ano passado. A janela ali é quando tem os mata-matas importantes. O cara chega do aeroporto, você só falta pegar ele no aeroporto e botar ele dentro do campo para jogar. E aí você coloca ele para jogar numa roubada, jogos importantes, onde o cara está exposto. Então você tem a cobrança da performance do atleta, o cara quer render, ele acaba tentando dar mais do que ele devia dar. Ele acaba se estourando. Então, essa é uma das coisas. Então, assim, processo de contratações, ele tem que considerar que existe esse tipo de risco. E o Flamengo conseguiu sofrer tudo que podia dar errado esse ano com o Flamengo deu. Qual é a parte do Flamengo? Planejamento. Então você pega Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. A janela abriu no dia 17 de julho no Brasil. Eles trouxeram os jogadores no final de abril, no início de maio. Trouxeram os caras pra cá, o cara ficou 30, 40 dias, esses caras ficaram treinando, fazendo uma pré-temporada separada. Vê se o Felipe Anderson contundiu no Palmeiras. Agora, quanto mais planejamento e mais profissionalismo você tem nos detalhes, na metodologia, nos processos, menos você dá chance pro azar e pro imprevisto. É isso, rapaziada. Em relação a essa janela do meio do ano, já temos uma decisão do Spartak de Moscou em relação ao Ezequiel Barco, e sobre a venda do Wesley, a Roma já acertou tudo com o jogador. Agora falta o Flamengo receber aquela proposta oficial, que daqui a pouco eu falo para vocês os valores, né? E eu queria saber também se vocês concordam com esses valores. Sobre a nossa base, hoje tem clássico, Flamengo versus Botafogo pelo Sub-20, estreia do técnico Bruno Pivetti, e ontem o Flamengo jogou contra o Palmeiras. Tudo sobre essas partidas. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva aqui na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre a nossa base, 2 jogos diferentes. Hoje o Flamengo joga contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, e ontem o Flamengo também fez uma partida, mas pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Vamos começar falando sobre a partida de hoje. Estreia do técnico Bruno Pivetti, técnico com experiência em vários clubes da primeira divisão, como Chapecoense, Operário, Vitória, entre outros times. O técnico, ele tem uma bagagem grande e já treina o time do Flamengo desde o último domingo. Então, desde a saída do técnico Nuno Campos, a gente tinha o Leonardo Ramos ali como um técnico tampão para o Sub-20, e agora a estreia do Bruno Pivetti, que prepara o Flamengo principalmente para a final no mês que vem contra o Barcelona, final do Mundial. Mais uma vez o Mengão está lá representando o Brasil. Falando sobre o jogo de hoje, o Flamengo está na 7ª colocação com 26 pontos. O Botafogo está na 11ª com 22, mas lembrando para os senhores que todos os outros times já fizeram as suas partidas dessa rodada. E já estamos nas últimas partidas dessa fase de grupos. O Flamengo precisa estar entre os 8 primeiros, né? E o Flamengo vencendo hoje, pula para a 5ª colocação, já coloca praticamente os 2 pés nas quartas de final. E uma notícia boa é que o jogo de hoje terá a transmissão do Sport TV, então poderemos conferir as atuações do Chola, do Pedro Leão, do Lohan, se ele estiver lá como titular, do Daniel Salles, entre outros excelentes jogadores, né? Pablo Lúcio, e por aí vai. O time Sub-20 do Flamengo é um time muito bom, e na mão desse novo técnico que tem experiência em times profissionais, acredito eu que o Sub-20 irá dar aquela liga que a gente tanto quer, né? Um time coeso dentro de campo e conseguindo os resultados positivos. É isso sobre Flamengo e Botafogo hoje, às 6 horas da tarde. E em relação ao Sub-17, ontem jogamos contra o Palmeiras na Gávea. O Flamengo começou o jogo logo aos 2 minutos fazendo um gol com o Rian Roberto, né? Um jogador que sempre faz gols, né? A gente pode entrar no jogo, podemos sair com resultado negativo, mas o Rian Roberto sempre deixa a sua marca. O moleque é muito bom jogador, temos que observar ele, porque em breve acredito eu que ele já estará treinando com o time profissional. Mas Rian Roberto fez o primeiro, mas ainda no primeiro tempo tomamos a virada do Palmeiras. No finalzinho do jogo, com uma pressão do Flamengo, uma pressão bem forte rubro-negra, conseguimos um pênalti. O Rian Roberto, que sempre bate os pênaltis, não lembro de ter visto ele perder algum pênalti. Dessa vez ele perdeu o pênalti. O Flamengo saiu derrotado por 2-1 e a gente segue a nossa vida ali no Campeonato Brasileiro Sub-17. Estamos na 9ª
rodada, então ainda tem muito Campeonato Brasileiro para a gente poder se recuperar e subir na tabela do Brasileirão Sub-17. Em relação à base, é isso, jogos do Sub-20 e também do Sub-17 para vocês ficarem inteirados e poderem assistir ali as nossas jovens joias, jogadores muito promissores, que se o Felipe Luiz der oportunidade no time profissional, como é o caso do Pablo Lúcio, que eu falo sempre, né? O Flamengo tá com um problema ali na parte de volante. Sobe o Pablo Lúcio e deixa o Pablo Lúcio no profissional, porque o moleque tem bola nos pés. O moleque tem muita qualidade e é um jogador que, apesar de ser volante, parece um camisa 10, né? Tem muita habilidade nos pés. Então, é isso sobre a nossa base. Boa sorte ao nosso Sub-20, que a gente consiga sair com os 3 pontos hoje. E agora sobre o mercado da bola, 2 situações diferentes. Ezequiel Barco e também o Wesley. Vamos começar pelo nosso lateral direito, Wesley. Jogador que foi revelado pelo Flamengo, veio como um furacão no meio do futebol, né? Um jogador que despertou interesse de vários clubes europeus, como da Atalanta, que tentou a contratação do jogador, mas o Flamengo na época recusou a proposta, logo no finalzinho, né? Ele quase embarcou, mas ele permaneceu no time rubro-negro e mandou muito bem, até o ponto de vários clubes, como é o caso aí da Roma, querer a contratação do jogador e, a princípio, segundo o Globo Esporte, a Roma fará uma proposta de mais ou menos 25 milhões de euros, dá o mesmo valor do Gerson, né? 160 milhões de reais. Para um contrato de 5 anos, que já foi aceito pelo jogador, o salário também já foi aceito pelo atleta, então, entre Roma e Wesley está tudo acertado. E uma observação: o técnico atual da Roma é o ex-técnico do Atalanta e faz muita pressão para a Roma contratar o nosso lateral direito. Em relação aos valores, né, a gente esperava receber em torno de 35 milhões de euros, 30 milhões de euros, mas a princípio 25 milhões de euros já serão aceitos pelo time rubro-negro. Vocês gostaram dos valores? Acham que daria para vender por um valor maior? A verdade, no meu ponto de vista, é a seguinte: o Wesley caiu um pouquinho de produção. Se ele tivesse ainda naquele viés de alta, igual ele estava no começo do ano, aí eu acho que a gente conseguiria uns 30, 35 milhões de euros. Mas como ele deu uma pequena queda ali em relação à sua produção, 25 milhões de euros, acredito eu que o Flamengo aceite, ok? E em relação ao Ezequiel Barco, a informação da jornalista Raíssa Simplício: infelizmente, o Spartak de Moscou recusou uma proposta astronômica do Flamengo. O Flamengo ofereceu 91 milhões de reais, 14 milhões de euros, para a contratação desse meio atacante, que cairia muito bem no elenco do Flamengo. Só que o Spartak recusou. O Spartak bate o pé e quer 20 milhões de euros pelo jogador. É um valor muito alto, dá mais ou menos 125 milhões de reais, 130 milhões de reais, e acredito eu que o Flamengo não fará uma proposta próxima a 20 milhões de euros. Então, as negociações, elas seguem, mas, a princípio, 14 milhões de euros, o Spartak ele não aceitará pelo meio atacante. E a gente precisa de um meio atacante a princípio, né, para o lugar do Arrascaeta. É o que eu já falei em outros vídeos. O Joshua é um jogador que faz essa função. Eu testaria pelo menos algumas vezes o Joshua. Sei que é um jogador muito jovem, mas o moleque tem muita qualidade e ele faz a função do camisa 10. Então eu, como sempre, gosto de optar por alguém da base, né? Quando tem alguma situação de contratação, eu sempre gostaria de testar alguém da base. Eu testaria aí o Joshua, pelo menos no futuro próximo. Mas em relação ao Barco, se ele vier, se encaixaria muito bem no nosso time. Vamos ver como serão os andamentos das negociações. E em relação ao Carrascal, sim, está próximo do Flamengo e a gente aguarda ansiosamente alguma contratação nessa janela que já se abriu. E agora o Flamengo irá se movimentar. O BAP até deu uma entrevista há um tempo atrás falando que o ideal para a janela do meio do ano seria contratar antes dela abrir e depois anunciaria ali o contrato quando a janela ela estivesse aberta. Mas o Flamengo esse ano não conseguiu fazer o ideal segundo o próprio BAP, né? Que ele até falou na entrevista. Ele disse que às vezes o Palmeiras contrata em abril, em maio, e o jogador só pode ser anunciado em julho. Mas o jogador fica fazendo como se fosse uma pré-temporada, fica treinando, fica fortalecendo a parte muscular, e quando ele estreia, o jogador não sente aqueles problemas de contusão que geralmente os jogadores eles sentem. Palavras do próprio BAP. Vamos ver aí como o Flamengo se movimenta nessa janela e que, se Deus quiser,
os jogadores que vierem serão abraçados pela nação e jogarão o que sabem, porque se estão sendo contratados é porque mostraram futebol nos outros clubes. É isso em relação ao mercado da bola, para cima deles, e agora o Boto com dinheiro no bolso vai para o mercado da bola e, se Deus quiser, contratará bons reforços. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.